Fala, torcida colorada. Hoje eu tô aqui para falar de um assunto que muitos colorados têm falado durante o ano, com o decorrer aí das contratações que o Inter tem feito, e que pouco tem sido debatido aí nos canais, enfim, que a gente tem visto por aí. Hoje eu quero trazer esse assunto com a torcida colorada. Você sabe que o meu nome é Henrique, né? E aí a gente vai começar a debater aí hoje essa questão que, na minha opinião, é muito importante. Muito importante por quê? Porque a direção tem errado nesse ponto, né? Mais um ponto que a direção erra, que são os volantes do Inter, né? Hoje chegou em Porto Alegre o Bruno Henrique, né? O volante, ex-Palmeiras, Corinthians, e estava no Al Ittihad da Arábia Saudita. Ele que é um jogador de 33 anos, é um jogador bem experiente, que vai agregar aí ao elenco muita qualidade. Além de experiência, muita qualidade numa competição aí que a gente vai precisar de jogadores com esse perfil, né? Só que tem algumas coisas assim que a gente começa a estranhar, porque essa direção ela prometeu algumas coisas, e como eu já falei em outros vídeos, ela prometeu muitas coisas que não foram cumpridas. E a questão que eu trago especificamente nesse vídeo, ela é muito importante para frisar esse ponto que a direção prometeu e não cumpriu. O Alessandro Barcelos falou muito em ciência de dados na época da eleição. Falou muito em ciência de dados e a gente começa a desconfiar do que seria essa ciência de dados, né? Qual que é a ciência de dados que faz tu ter no elenco, estou contando aqui, 8 volantes com a chegada do Bruno Henrique, claro, considerando o Gabriel voltando de lesão, que não estava contando no elenco, né? Mas mesmo assim, 7 volantes, né? E não estou contando o Depena, tá? Vou listar aqui os volantes. Não estou contando o Depena, porque eu acho que ele rende mais uma função mais à frente. Mas começou o ano como volante, né? Isso é muito interessante da gente pensar. Qual que é a ciência de dados por trás disso, né? E qual que é a ciência de dados que coloca esses vários jogadores aí, e 2 jogadores são um pouco mais jovens e são da base, que são o Matheus Dias e o Johnny. E o presidente prometeu, né, 60% do elenco formado por jogadores da base. Tirando isso, né, tirando isso por base, tirando isso por promessa, que é a promessa de campanha, pelo menos 5 volantes teriam que ser da base, né? E nós temos, desses 8, que eu vou começar a citar agora, 2 jogadores que são da base do Inter. E outra coisa, além da promessa da ciência de dados, é a questão do CAPA, né? É o Centro de Aperfeiçoamento e Prospecção de Atletas. Eu acredito que seja essa a tradução da sigla. Quem é que comanda esse CAPA aí? Quem é que faz a gestão, né? Porque não faz sentido nenhum, né? Vamos começar a citar aí o Gabriel, a gente já falou que é o volante capitão do Inter, que está lesionado desde o ano passado e está voltando a ser relacionado agora. A gente tem aí da base o Matheus Dias e o Johnny, né? E depois nós temos só contratações aí desse ano, né? O Baralhas, o Rômulo, o Campanharo, o Arangues e o Bruno Henrique, né? Ambas contratações aí desse ano, algumas mais tarde, outras anunciadas antes, né? Como o Baralhas, por exemplo, que foi um dos primeiros reforços dessa temporada. Qual que é o sentido? Essa é a pergunta que eu faço para a direção. E pessoal que está nos ouvindo aí, torcida colorada, que quiser comentar, né, para quem sabe dar uma visão diferente assim, de qual que seria o sentido, né, qual que seria a justificativa, não confirmou, né, essa promessa de campanha do presidente Alessandro Barcelos em relação à ciência de dados, à capa, desenvolvimento e da base, com 2 volantes da base, né, com um empilhamento aí de volantes, e agora a chegada de mais um. Enfim, fica aí o questionamento para a direção e convidando aí a torcida colorada para debater essa questão, porque, cara, é muito estranho, né? É muito estranho. Só que não tem ninguém na base que possa compor esse elenco para desenxugar a folha, para quem sabe não precisar contratar Campanharo, não precisar contratar Baralhas, muito criticado, e que
pode estar saindo, mas ainda consideramos ele no elenco. O próprio Bruno Henrique, porque a gente vai ter o Arangues aí nessa reta final de temporada. É necessário a contratação desses caras, até do Bruno Henrique, né? Como eu já falei, até do Bruno Henrique, ou do próprio Arangues, né? Que é um jogador que chega aí em fim de carreira, né? Apesar de estar jogando muito bem, voltar a jogar e estar jogando muito bem, entrar numa rotação diferente daquela que a gente imaginava, talvez a contratação dele não seria necessária. A gente ficou praticamente mendigando a volta dele durante muitos anos, durante muitas temporadas, e que acabou não acontecendo, só acabou se confirmando agora, né? Talvez essa contratação não precisasse fazer não faz sentido, ou talvez não precisasse fazer sentido, se jogadores da base fossem prospectados como prometido pelo Alessandro Barcelos. Aliás, quero fazer no futuro um vídeo falando sobre a base do Inter, né? Mas é um assunto mais complicado porque a bolha do Twitter, né, vai chegar e vai rechaçar um pouco essa crítica que eu tenho à base do Inter, que eu já fiz e vou continuar fazendo, porque é inadmissível que a gente não tenha jogadores vindos da base, né, e que deem resposta, que gerem valor, né, para o Esporte Clube Internacional. Fora isso, Sérgio Rocher anunciado, né, como a gente já havia falado, e o alemão vendido, outra informação importante do dia, né, o alemão vendido aí, e olha, um ótimo negócio, né, ele vai para o Real Oviedo, vai para o Grupo Pachuca, né, uma venda aí de 10 milhões de reais, a gente vai ficar com um pouco menos que isso, e vai ficar com aí 30% dos direitos do alemão, quem sabe aí numa futura venda, né, veio praticamente de graça para o Inter mesmo. Então é um ótimo negócio aí. Fica esse ponto aí de acerto para a direção, tá certo? Pessoal, se inscreve no canal. Vai lá nos nossos vídeos, curte esse vídeo, deixa o like aqui nesse vídeo, te inscreve no canal, comenta, vê o que tu achou aí, vê se tu concorda comigo nessa questão dos volantes e na questão do alemão também. E nas nossas redes sociais, vai lá, Facebook, Twitter e Instagram, @Hablamos Grenal, tá certo? Um abraço e até a próxima.